Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal NBR e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre leitura do projeto estrutural. Eu selecionei aqui um trecho de uma prancha de formas, onde nós conseguimos ver tanto as formas das vigas baldrame, dos blocos de fundação e dos pilares. Em geral, essa prancha costuma ter muita informação e o desenho acaba ficando poluído. Isso pode complicar um pouquinho, identificar as informações que são realmente importantes. Para a gente conversar, eu vou escolher o pilar P25 para comentar tudo o que acontece ao redor dele, segundo aqui essa prancha. Bom, ele tem uma estaca apenas que coincide com o eixo do pilar. Então, o pilar P25 está sendo representado aqui por este retângulo vermelho. Não está cotado, mas eu consigo identificar aqui na legenda que esse pilar tem 14 por 30 centímetros. O pilar está apoiado em um bloco de fundação que também não tem sua cota identificada aqui. Isso aqui poderia ser sim representado no projeto. Talvez possa ser considerado uma falha deste projetista aqui que não fez as cotas do bloco especificamente. Neste bloco passam duas vigas, a viga V13, que está nomeada aqui, e ela tem aqui a descrição que é o trecho A, que tem 12 por 30. Isso significa que esta é a viga V13, o trecho A entre a estaca 8 e o P25, a largura da viga é 12 centímetros e a altura é 30. No outro sentido, esse bloco recebe a viga V42, que está identificada aqui. Só que a viga V42 é uma viga contínua mais longa, então ela tem o trecho A entre este e este pilar, trecho B entre o P34 e o P25. Então, o trecho que nós vamos receber no nosso pilar em questão é o trecho B, que tem 14 de largura e 30 de altura. Outra coisa que chama atenção aqui nessa prancha é que o trecho achurado em cinza está identificado com o nível -8, enquanto os demais trechos com o nível -5. Só que fica um pouco confuso a gente saber identificar a que exatamente está se referindo esses níveis. Se é o nível dos blocos, se é o nível do baldrame, se é o nível do piso que vai ser feito aqui entre as vigas. Então, a gente não consegue decifrar essa informação apenas olhando a planta baixa. Nós precisamos avançar, procurar na prancha do projeto um corte esquemático que passe por esse trecho. É isso que acontece aqui no corte B. Eu estou olhando de baixo para cima, né, na direção do P25, então eu consigo ver aqui, ó, o P25 apoia na viga baldrame, que por sua vez apoia no bloco e embaixo dele tem uma estaca. O que é essa viga vermelha que eu tô vendo aqui? Justamente a viga V42, porém o trecho B, que é onde o corte está passando. Então, o que chama atenção aqui é que a viga está acima do bloco. Isso não é tão comum. O mais comum é que a viga esteja no mesmo nível do bloco e não apoiada em cima dele. Mas é o que esse projeto aqui está dizendo. Viga baldrame acima do bloco. Vamos olhar aqui na situação real de uma imagem para você entender o que eu estou falando. Vou colocar o corte aqui ao lado para a gente ir acompanhando junto. E você está vendo aqui que o topo da viga, ele está no nível -5. Então, suponha que você tem lá o seu nível 0 do terreno. O topo da viga concretada está 5 centímetros abaixo do nível 0. A viga em si tem 30 centímetros, olha aqui, tanto essa quanto essa aqui, V13. E só depois é que eu tenho 40 centímetros de profundidade do bloco. Agora o que eu quero te chamar a atenção é para essa área de escavação aqui na horizontal. Como é necessário fazer o travamento da forma do bloco,
Repara que a escavação é maior. Você não pode pegar o projeto estrutural e calcular o seu volume de escavação como se fosse igual ao volume de concreto, porque não é. Você precisa de uma escavação mais larga para conseguir espaço para que seus carpinteiros façam a forma. Então, o volume de escavação é sempre maior do que o volume de concreto. E no sentido da profundidade é a mesma coisa. Você não pode considerar que a sua escavação vai ter somente 40 centímetros de espessura quando você olha somente o bloco. Porque na realidade a sua escavação vai ter 40 mais 30 mais 5, são 75 centímetros de profundidade para que o bloco possa ser executado. Então nunca considere volume de escavação olhando apenas o volume do concreto da peça. Isso vai dar um erro bem considerável no seu orçamento. Mas tem mais um item que eu quero te chamar a atenção. No corte da estrutura, você consegue perceber esse barrado aqui no fundo do bloco? Parece uma saia. Isso significa que o projetista está indicando que você precisa executar ou um lastro de brita ou de concreto não estrutural, que na obra é chamado de concreto magro, no fundo desse bloco. Aí eu procuro na prancha o detalhe dos blocos e eu encontro que, olhando em planta, ele tem 40 por 40 e olhando em corte, ele tem 5 centímetros desse barrado aqui, que é o lastro. Na situação real de obra, o que significa? Que eu fiz uma camada de concreto aqui no fundo de 5 centímetros de espessura. E a mesma coisa deve acontecer na viga baldrame. Pode ser um lastro só de brita e pode ser um lastro de concreto. A função dessa camada é evitar que quando você lance o concreto do bloco em si, que agora é um concreto estrutural e tem um FCK a ser atingido, que esse concreto não perca água para o solo por permeabilidade. Então, esta camada de concreto aqui no fundo isola o seu concreto estrutural do solo, que é poroso e vai absorver a água do concreto. Então, o fundo está isolado do solo. As laterais terão as formas, então não vai ter também contato do concreto com o solo da lateral. Essa é uma boa prática de execução e que está ali indicada no projeto, mas pode passar despercebido se você não tem uma experiência de execução de obra. Resumindo toda a história, estude o seu projeto estrutural com bastante cuidado antes da obra começar, para que o seu orçamento seja feito coerente com o que vai ser executado na obra e que você não deixe passar todos os detalhes dos seus elementos de estrutura. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí o seu comentário e se você gostou do tema, ajude a compartilhar esse vídeo para alcançarmos mais pessoas para conversar sobre engenharia civil. Até a próxima!